Olá, estudantes! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula da nossa disciplina de Práticas Pedagógicas 1. Neste módulo 2, estamos falando sobre o planejamento didático e a organização da ação de extensão. Nessa unidade 2, em especial, vamos falar sobre como planejar a ação de extensão. Então, vocês já puderam observar na aula da unidade anterior que nós começamos a discutir, né, o que é o planejamento, como pensar essas proposições que vão caracterizar a nossa prática pedagógica e, consequentemente, que estarão vinculadas a essa ação de extensão que caberá a vocês. Então, nessa disciplina, nós temos a particularidade de que vocês vão desenvolver uma ação de extensão. E nesse contexto, pensar, organizar, sistematizar essa ação de extensão é extremamente importante. Então, por isso nós temos, nesta unidade 2, né, alguns caminhares que vocês poderão seguir acerca deste planejar, desta organização da ação de extensão. Então, qual é o primeiro passo? Qual foi o primeiro propósito acerca deste planejamento, né? Sobre essa orientação de como iniciar esta ação. Então, vocês puderam observar que foi proposto, ou que está proposto no fórum de discussão do módulo 2, uma inquietação acerca de como vocês, enquanto acadêmicos e acadêmicas do curso de pedagogia, desenvolverão essa ação. Então, qual é a intenção? Qual é a temática? Como vocês começam ou podem começar a pensar sobre esta proposição? Então, lá no fórum, vocês precisam colocar, né, precisam pensar e articular com tudo que vem sendo estudado sobre qual temática seria interessante para que vocês desenvolvam esta ação de extensão. Quais os objetivos que podem ser alcançados a partir desta proposição? Quais os resultados que você espera alcançar com a sua proposta? Mas é importante, além desses 3 elementos, né, além dessas 3 inquietações que são apresentadas no fórum, que vocês pensem também que esta ação de extensão, ela vai acontecer com um grupo de crianças de 0 a 5 anos. Então, ela pode acontecer com um grupo de crianças menores, de crianças de 2 anos, de crianças de 4 anos. Então, é partindo daquele contexto de como as interações e as brincadeiras podem acontecer nestes grupos que vocês precisam começar a pensar, né? Que vocês precisam começar a sistematizar a ação de vocês. E aí a ideia é que vocês levem esses 3 aspectos, né, ou essas 3 escolhas que vocês farão para o fórum de discussão, para que haja também uma socialização, uma interação com os colegas, com os seus pares, para que vocês comecem a melhor sistematizar esta ação. Então, neste propósito do fórum, ou a intenção do fórum, é que vocês comecem a se organizar diante das propostas de planejamento. No check-out de presença do módulo 2, está proposto que vocês organizem uma sequência didática. Então, a partir do tema escolhido, dos objetivos que vocês pretendem alcançar, da forma como vocês pretendem atingir os resultados, né, ou quais resultados vocês pretendem alcançar, vocês também vão ter que começar a pensar em quais ações farão parte deste planejamento. Então, é solicitado no check-out de presença que vocês relacionem, né, que vocês apresentem detalhadamente 3 ações que podem ser desenvolvidas com essas crianças. Então, vocês vão fazer uma escolha destas ações pensando na intencionalidade, nos objetivos que vocês propuseram, né, fazendo uma relação da temática que foi escolhida, e aí vocês precisam detalhar essas ações. Então, dentre estas ações que vocês vão propor, dentre essas 3 ações que foram solicitadas na sequência didática, vocês precisam apresentar a elaboração, a organização de um material
de um recurso físico ou digital que vai ser utilizado na prática pedagógica. Então, esta organização do material, né, essa sistematização de como vocês vão detalhar esse recurso, representa o cuidado que é preciso ter também. Então, com os materiais, com os recursos, com os elementos que nós vamos levar para a nossa prática pedagógica. Seguindo o que foi ressaltado pela Osteto e que nós vimos na unidade anterior, é necessário que, ao trazermos essa intencionalidade para o planejamento, estejamos prontos a pensar nos espaços, nos tempos, nos recursos que serão utilizados para o desenvolvimento da nossa prática pedagógica. Então, neste momento da sequência didática, vocês precisam pensar nessas 3 ações, e uma destas ações estará pautada na utilização e na preparação deste recurso, tá? Então, aqui eu trago um exemplo, está também colocado na proposta do checkout. Então, se vocês vão levar, né, para este momento, para esta prática, para esta interação com as crianças, uma história, ou a contação de história, né? Vocês vão escolher uma história, vão pensar em como essa história será levada, apresentada para as crianças, e vocês vão, por exemplo, definir que vão utilizar como recursos palitoches. Então, como que vocês vão confeccionar esses palitoches, organizar, preparar esse recurso para que as crianças sejam contempladas nesta contação? Então, você vai precisar, por exemplo, apresentar a história que você escolheu, descrever detalhadamente como isso acontecerá, em qual espaço, por quanto tempo, né? E vocês vão mostrar também como foi a preparação, a confecção deste recurso. Então, esses elementos, né, ou essas ações precisam ser muito bem detalhadas, organizadas lá no checkout de presença de vocês. Então, ressalto que aqui eu estou dando um exemplo acerca da confecção dos palitoches e da contação de histórias, né? Mas vocês precisam se respaldar naquele propósito de pensar quais são os eixos da prática pedagógica. Eles precisam estar pautados nas interações e nas brincadeiras, mas também precisam ter responsabilidade ou compromisso para o desenvolvimento integral, né, físico, cognitivo, motor, intelectual, lúdico das crianças. Então, é a partir deste cuidado, né, dessa atenção e dessa intencionalidade com o planejamento que vocês vão organizar esta sequência didática, tá? Então, pensem em como levar essas propostas para um grupo de crianças que vocês ainda não conhecem, mas que vão conhecer. E depois, caso esse contato estabelecido chame a atenção de vocês, nós podemos nos reportar à flexibilidade do planejamento e ao ajustes dessas propostas. Então, por isso é importante nós conhecermos o que né? Identificarmos quais são as ações e os desafios do planejamento para que possamos colocá-lo em prática. Então, vejam só, vocês precisam apresentar no checkout de presença esta sequência didática. E ela precisa ser estruturada a partir do tema que vocês escolheram lá no fórum, dos objetivos que vocês também escolheram no fórum, e aqui a sequência didática, ela precisa ser detalhada, ela precisa apresentar as ações de forma detalhada. Então, vocês vão fazer tudo isso, vão salvar e enviar em PDF como atividade do checkout de presença. Então, observem que tanto o fórum do módulo 2, quanto o checkout de presença do módulo 2 estão interligados, né? São interdependentes, complementam-se. Então, é importante que vocês estudem os materiais, se debrucem sobre esse cuidado acerca do planejar, da intencionalidade do planejamento, do grupo para o qual vocês vão planejar, e aí organizem, né? Sistematizem esta ação. Então, esse checkout de presença a partir da sequência didática. Na avaliação do módulo 2, vocês terão que apresentar, que propor, que organizar o planejamento, né? Então, vocês terão lá todo um template, um modelo, né, que vai orientar essa organização do planejamento, e como avaliação do módulo 2, vocês precisam entregar
este planejamento finalizado para o desenvolvimento da prática. Então, aqui eu coloco finalizado e chamo a atenção para esse termo. Significa que sim, este planejamento foi pensado, foi organizado, sistematizado, que tem toda uma intencionalidade diante desta organização, mas que ele é flexível, né? Então, nós temos, ou partimos dos elementos pensados e organizados no fórum, no check-out, sistematizamos esse planejamento, mas ele ainda pode ser repensado, reestruturado. Então, esse planejamento vai acontecendo gradativamente, né? Então, neste momento da avaliação, nós dizemos que ele será finalizado porque ele precisa contemplar todas as etapas propostas. Então, como organização, sistematização do planejamento, vocês vão seguir o template, né? E neste template constará algumas orientações. Então, alguns elementos que vocês vão usar, vão ler, vão estudar, para também organizar as proposições de vocês. Então, como introdução deste template ou desta orientação para o planejamento de vocês, que vai culminar, né, na ação de extensão, nós temos lá que a prática pedagógica 1 apresenta-se como um espaço interdisciplinar, destinado a articular os conteúdos das disciplinas do núcleo de formação comum do curso à realidade educativa. Então, isso nós já estamos falando desde o módulo 1. Né? Como que vocês vão articular os conhecimentos, as experiências, a constituição desses saberes que vem acontecendo ao longo das disciplinas a esta proposta de extensão, a esta proposta de interação com o grupo ao qual vocês vão se reportar. Então, esta proposta busca promover reflexões acerca da constituição identitária do estudante de pedagogia, a fim de que analise a relação com os saberes que vocês trazem, com os saberes que vocês estão constituindo aqui e com as possíveis práticas que vocês vão desenvolver com a infância. Então, desta forma, propõe-se compreender concepções teóricas sobre o planejamento didático, a organização de propostas significativas para as crianças e a avaliação da aprendizagem, com vistas a conhecer uma instituição educativa e organizar uma ação de extensão. Então, olhem só, vocês já estão neste processo, vocês já estão refletindo, pensando, considerando esses saberes, essas muitas formas de conhecer esse processo formativo, identitário, docente, e também articulando, né, com as questões que envolvem o planejamento, a ação cotidiana com as crianças, a avaliação da aprendizagem. Então, como que esta ação de planejar, de organizar, pode resultar nesta ação de extensão? Este é o nosso propósito, né? Então, respaldando-se em documentos norteadores, como a Base Nacional Comum Curricular, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil, e os demais teóricos, né, os demais referenciais que nós fomos apresentando ao longo deste estudo, né, nós vamos buscar os eixos norteadores, pautados nas interações e nas brincadeiras com as crianças, como ações potentes para o desenvolvimento, privilegiando o desenvolvimento integral das crianças de até 5 anos, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social. Então, este é o nosso propósito com esta ação de extensão. Tá? Nós precisamos também manter aquele compromisso de trazer essa articulação teoria e prática de formas imbricadas, né? Então, nós estamos pensando, organizando, sistematizando uma prática, mas essa ação não vai acontecer de forma estanque, de forma distante das teorias, dos estudos teóricos, das discussões teóricas. Então, por isso a necessidade de estabelecer o diálogo com alguns autores que foram propostos aqui nesta disciplina. Então, eu cito o Tardif a Raymond, a Osteto, a Barbosa, a Kishimoto, mas também com autores que estão perpassando as discussões ocorridas nas demais disciplinas. Então, vocês também têm liberdade para trazer outras fundamentações, outras discussões que estão ancorando esse processo de desenvolvimento, de aprendizagem docente, né, de vocês enquanto partícipes desta formação inicial. Então, esta ação de extensão, ela consiste em uma intervenção, né, em uma instituição, em uma escola da educação infantil.
Então, ela precisa ser estruturada por meio de uma sequência didática que precisa privilegiar situações temáticas oriundas desta realidade educativa, então que sejam coerentes com a realidade da educação infantil, né? Esse contexto das crianças que estão na educação infantil e que precisa promover a pesquisa, a investigação, a reflexão, a tomada de atitude, como dizíamos na aula anterior, acerca daquilo que será proposto, né? Acerca das ações que serão propostas e, principalmente, que estas ações sejam coerentes e significativas às crianças. Então, eu não vou simplesmente elencar, trazer número X de atividades, né? Ou 3 atividades, como está lá na sequência didática, mas eu preciso pensar não só nas atividades, mas como essas atividades vão contemplar esse contexto da educação infantil, essa proposição de intervenção na realidade escolar, como que essas ações ou essas propostas serão coerentes e significativas ao desenvolvimento dessas crianças. Então, para essa ação de extensão, vocês deverão analisar, selecionar, refletir sobre as escolhas, né? E produzir materiais que possam proporcionar a interação entre as crianças, entre vocês e as crianças, que vão favorecer a criatividade, a autonomia dessas crianças, o espanto, o interesse, a paixão, a ampliação de repertórios cognitivos, linguísticos, culturais, literários, lúdicos, e que vão realmente promover o desenvolvimento dessas crianças. Então, pensem como que vocês podem promover essa ampliação de repertórios, por exemplo. Como que vocês, enquanto professores e professoras, apresentarão esse compromisso, né, com o lúdico, com as brincadeiras, com o olhar atento e sensível a essas crianças. E como que este olhar atento e sensível estará presente na sistematização, na organização dessa ação de extensão. Então, vocês vão encontrar como objetivos desta ação de extensão o propósito de contribuir com o desenvolvimento integral das crianças da educação infantil por meio de interações e brincadeiras. Então, vocês, né, diante da organização do planejamento da ação de cada um, vai pensar em como que vocês poderão contribuir com esse desenvolvimento. Como que esse objetivo geral estará presente naquilo que vocês vão detalhar, naquilo que vocês vão apresentar de ações a serem desenvolvidas. Como que esses objetivos específicos também estarão presentes nessas proposições. E aí, dentre os objetivos específicos, destacamos proporcionar às crianças da educação infantil experiências que favoreçam o brincar, o interagir e o aprender de forma contextualizada e significativa. Então, pensem como que vocês vão contextualizar as propostas que estão sendo pensadas, elaboradas para essas crianças, e como que estas propostas podem ser significativas para esses grupos, né? Então, como que vocês vão sistematizar isso, mas não pensando só na forma, né? Na organização, no processo, na elaboração deste planejamento, mas como que este planejamento poderá, de fato, ser execuível, né? Pode contemplar a realidade da qual vocês farão parte. Temos ainda como objetivos específicos a intenção de favorecer o desenvolvimento da criatividade, da curiosidade, da autonomia, da experimentação, da capacidade de resolução de problemas, utilizando muitas linguagens, ou as diferentes linguagens que fazem parte do cotidiano infantil. Então, a linguagem verbal, corporal, visual, sonora, digital. Então, é possível que as ações pensadas e sistematizadas por vocês sejam diversas, né? E que contemplem todas essas possibilidades de atender as múltiplas linguagens que fazem parte do cotidiano infantil e as possibilidades de experimentação, de interação que esse universo também nos apresenta. E, consequentemente, vamos assim ampliar os repertórios de aprendizagem das crianças e também dos professores, desses professores em formação, que são vocês. Porque todas as vezes, né, que possibilitamos esse desenvolvimento,
essa inquietação, essa curiosidade, essa autonomia por aprender, nós, enquanto professores, também fazemos parte deste processo. E aqui nós podemos dialogar com Paulo Freire, né, no sentido de que se nós temos consciência do inacabado da nossa formação, da nossa profissão, nós estamos também aprendendo todos os dias, aprendendo sempre, aprendendo de muitas formas. E é nessa relação de ampliação de repertórios das crianças que nós também podemos ampliar os nossos repertórios de aprendizagens e, consequentemente, de novos ensinamentos, né, de novas proposições. Então, lá no template, vocês vão observar que há, né, um quadro onde vocês vão detalhar, vão descrever a metodologia ou os caminhos que vocês vão seguir para essa ação de extensão. Então, no módulo seguinte, no módulo 3, na unidade 1 e 2, vocês vão detalhar como isso aconteceu. Aqui nós estamos pensando como isso vai acontecer, né? Então, nós estamos projetando, pensando como que vocês entrarão em contato com a escola. Então, vocês podem observar que lá na etapa 1 tem, né? Como vai acontecer esse contato com a escola? Como vai acontecer ou como pode acontecer a troca de experiências com os colegas para as definições, para as sistematizações das aprendizagens, dos caminhos que vocês vão percorrer? Como este planejamento, como a elaboração dos materiais, como o cuidado, né, com essas propostas para que elas sejam realmente execuíveis vai acontecer. Então, aqui, nesta parte da descrição da metodologia, vocês vão colocar. Vocês vão acessar o template, vão apagar esses X que estão ali, né? E vão escrever como vocês pretendem, né, desenvolver cada etapa desta. É importante ainda atentar-se que aqui na etapa 4, nós temos a realização da atividade na escola. Nós vamos ver no nosso próximo quadro que essa etapa, ela precisa contemplar 8 horas. Então, vocês vão ficar 8 horas desenvolvendo esta ação de extensão. Mas a ação de extensão não se reporta única e exclusivamente no contato com a escola. Então, todo esse cuidado com o planejar, com o sistematizar as ações, com as trocas, com a reflexão sobre o processo, com a documentação deste processo, também faz parte deste planejamento. Tá? Então, vocês vão observar que nós ainda temos a etapa 5, né, que consiste na elaboração do relatório e que também precisa estar prevista aqui neste planejamento, tá? Então, nesta parte da metodologia, vocês precisam detalhar como fazer, né, como que vocês vão encaminhar cada uma dessas etapas. E aí, no cronograma, que é o quadro que vem a seguir, vocês vão detalhar as atividades de cada etapa. E caso vocês queiram acrescentar, né, novas atividades, aquelas etapas que estão sistematizadas, vocês podem fazer. Vocês têm liberdade para fazer essa alteração lá na metodologia e também aqui no cronograma, mas precisa ter uma coerência, né? Então, aquilo que vocês estão propondo e a carga horária também que está sendo proposta, tá? Então, esse cronograma de todas as ações que vocês vão desenvolver lá no módulo 3, vejam que nós estamos no módulo 2, no processo de avaliação, né, de finalização desse módulo 2, pensando em como desenvolver o módulo 3. Esse módulo 3, ele vai contabilizar ao todo 34 horas. É um módulo que nós chamamos de teórico-prático, assim como o módulo 2, né? E ele precisa ter 8 horas de atividades no contexto da escola, especialmente lá na etapa 4, como eu disse anteriormente. Mas essas 34 horas, elas vão contemplar todas as outras etapas, todas as outras ações que vocês também colocaram no planejamento, tá? Então, vejam que esta autonomia acerca de acrescentar atividades por etapas, acerca de modificar, né, ou acrescentar, alterar o que está na metodologia e no cronograma, vocês podem ter. Mas é preciso ter coerência com essas 34 horas, que contempla o módulo todo, e com as 8 horas que vocês precisam desenvolver de ação de extensão no contexto escolar, no contexto educativo. Tá? Então, aqui nós temos uma sistematização deste cronograma. E aí vocês vão detalhar
as atividades por cada etapa, né? Pensando nessa relação que vai acontecer lá com a metodologia. E aqui vocês vão, além de colocar a etapa, o detalhamento das atividades por etapa, vocês vão pensar em uma data. Então, professora, mas essa data ela vai ter que ser alterada quando eu entrar em contato com a instituição. Ela pode ser alterada, mas vocês já estão projetando, né, planejando, sistematizando esse contato com a instituição. Por isso é importante que vocês se organizem no tempo, que vocês realizem as atividades, os estudos que precisam ser feitos, para que haja tempo necessário para vocês irem às instituições. Porque é preciso também considerar que as instituições escolares apresentam um cronograma, apresentam um calendário de ações que acontecem em seus espaços cotidianamente. Então, por mais que vocês tenham que desenvolver somente 8 horas nesse espaço educativo, vocês precisarão entrar em contato com a instituição, buscar uma anuência, né, uma permissão para que essa ação aconteça. Isso vai acontecer por meio da carta de apresentação. Vocês vão também sistematizar essas ações no sentido de que elas já estão organizadas, mas como vocês vão desenvolver esse contato com a instituição educativa e como que depois vocês terão tempo hábil para elaborar o relatório, né, o registro de como foi todo esse processo de desenvolvimento da prática pedagógica. Então, é importante que vocês descrevam cada etapa dessa, que vocês se atentem também para a divisão da carga horária. Então, nós apresentamos aqui essa carga horária, e caso vocês queiram colocar, por exemplo, dentro da etapa 1, mais de uma ação, cuidado para a coerência entre o que vocês estão propondo e a carga horária que está ali especificada. Então, é importante também pensar nos recursos. Quais são os recursos físicos, digitais, que serão utilizados para essas etapas, né? Quais são os materiais físicos, os materiais teóricos, os recursos que vão ser necessários para que vocês desenvolvam essas ações? Pensem que, ao organizar, ao propor essas ações, vocês estarão em contato com pessoas. Então, os recursos físicos são importantes, mas os recursos pessoais também. Como que vocês vão separar materiais para esse grupo específico com o qual vocês lidarão? Aqui também é importante vocês listarem os resultados esperados. Então, na organização do planejamento, vocês podem voltar lá no que foi pensado nas atividades de check-out e fórum de apresentação. Então, quais são os resultados que vocês esperam atingir com as ações propostas? Então, como vocês já começaram a pensar, né, nesses resultados possíveis, aqui vocês podem ou modificá-los, né, de acordo com o que foi apresentado anteriormente, ou mantê-los. Se vocês consideram que, depois de organizar, de sistematizar todas as ações, vocês ainda têm em mente, né, atingir esses resultados, vocês vão listá-los aqui. E não deixem de colocar quais serão as referências, né? Quais serão os materiais utilizados por vocês para o desenvolvimento deste planejamento. Então, vocês podem elencar os materiais estudados, os materiais que serviram de fundamentação teórica, mas vocês também precisam elencar aqui outros materiais, outras referências que farão parte deste planejamento. Então, por exemplo, se eu escolhi contar uma história, né, para as crianças, eu tenho que listar aqui qual foi essa história, né? Qual é a referência, seguindo as normas da ABNT, como eu vou apresentar essa história. Se é um recurso digital, lá nas normas da ABNT, também existem orientações acerca da utilização desses recursos digitais. Então, eu preciso me atentar a essas normas. Vocês já estudaram isso em outras disciplinas também e vão utilizar este conhecimento aqui nesta organização do planejamento. Então, esta será a proposta de avaliação do módulo 2 e precisa estar organizada, sistematizada, bem pensada, né, fundada em muita intencionalidade para que ela possa acontecer, para que ela possa ser desenvolvida no módulo 3. Então, é nesta organização da ação de extensão que nós vamos articular o que foi estudado, o que foi pensado, o que foi respaldado teoricamente no módulo 1,
né? O que vocês estão estudando também nas demais disciplinas do curso e como que vocês vão fazer essa articulação com esta organização da ação de extensão. Então, aqui, nós pedimos essa articulação por meio desta elaboração da sequência didática, e reforço que não precisa ficar pautada em apenas 3 atividades. Lembrem-se de que lá no check-out de presença foi pedido que vocês organizassem 3 atividades, mas essa sequência didática precisa contemplar atividades coerentes às 8 horas que vocês estarão no contato direto com as crianças. Então, pensem nisso. Como que essa articulação com o que foi estudado, com o que foi proposto inicialmente no fórum, no check-out, na organização da sequência didática, realmente contempla aquilo que vocês precisarão desenvolver no espaço educativo, né? Então, esta observação ou esta coerência com a realidade a qual vocês estarão, né, precisa acontecer. Então, é preciso que, quando vocês forem também, né, no módulo 3, estabelecer um contato com essa realidade, vocês observem, vocês olhem, vocês se atentem às interações que acontecem por lá, vocês conversem com os professores, para que vocês possam fazer ajustes pertinentes no planejamento. Então, respaldando-se naquela questão da flexibilidade do planejamento, da coerência em relação à organização deste planejamento, para que esta prática possa, de fato, acontecer. A partir do momento em que vocês entrarem em contato com a instituição educativa e que vocês forem também levar a carta de apresentação, a busca dos pares, né, do grupo de crianças com os quais vocês desenvolverão as ações, vocês vão poder ajustar este planejamento. Então, este contato com a instituição, essa apresentação da carta e a realização da extensão vão acontecer no módulo 3. Nós voltaremos, né, para fazer essa orientação, mas é importante que, quando vocês estabelecerem contato com essa instituição, vocês reportem novamente a este planejamento, para que vocês verifiquem se toda esta proposição, toda esta organização do planejamento tem uma relação coerente com a realidade, né, com as crianças, com o grupo com os quais vocês desenvolverão essa ação de extensão. Então, esses ajustes serão pertinentes, serão necessários para que a proposta de ação de vocês, ou para que a proposta de extensão e de intervenção de vocês, possa acontecer de forma significativa, né? E aí eu ressalto também que, diante dessa ação de extensão, será necessária, urgente, né, o registro das ações, das interações, a reflexão sobre aquilo que foi proposto, sobre aquilo que aconteceu, para que então vocês também exercitem esse processo de avaliação, né? Esse processo de reflexão acerca do que foi pensado, planejado, proposto, desenvolvido, acerca do que deu certo ou do que não deu, para que vocês exercitem esse processo de autoavaliação também, né? De reflexão sobre aquilo que vocês estão considerando pertinentes, coerentes, mas que também a partir daquela possibilidade ou necessidade de reaprender a olhar, né? Nós podemos modificar, né, ser flexíveis, repensar para as nossas próximas práticas. Então, assim como diria Paulo Freire, nós precisamos exercitar constantemente uma ação, reflexão, ação. Então, é por meio da ação, da proposição das práticas, das interações, que nós vamos ou poderemos realizar a avaliação, a reflexão, a busca de novos caminhos, né, de novas realizações para que esta outra ação aconteça. Então, de forma mais significativa, de forma talvez mais atenta ao grupo com o qual nós lidamos dia a dia. Então, vejam que a prática pedagógica, ela engloba, né, todas essas proposições e ela pede que o professor exercite constantemente este olhar atento, essa busca de compreender a realidade, as interações, para que isso também seja
aprimorado neste seu planejamento ou neste novo planejar, né? Então, os desafios são constantes e as nossas buscas, a nossa autonomia diante da prática e daquele meio que nos envolve também precisa ser constante, né? Então, esta ação, ou esta proposição da ação de extensão, ela vai pedir de vocês esse momento voltado para o planejar, para o projetar, né, para o refletir sobre esse planejamento, diante da execução, diante das relações que vão acontecer, e para este avaliar constante. Então, a Barbosa e a Orne vão nos dizer que, ao projetar, é possível encaminhar as ações com intencionalidades planejadas, coletivamente ou individualmente, nós vamos observar também essa possibilidade, com valores educativos, estratégias concretas e conscientes, visando a obtenção de determinado propósito. Então, quando nós pensamos neste propósito, né, nessa intencionalidade que vai fazer parte do projetar, do planejar, do encaminhamento das ações, eu digo que esta perspectiva ela pode se dialogar com essa intencionalidade coletiva. Então, eu vou pensar no grupo, eu vou pensar em todos que fazem parte deste processo, nos espaços, nas disponibilidades de recurso, de tempo que eu tenho, mas também eu preciso pensar no individual. Então, quem é essa criança? Quais são as suas particularidades? Como que toda esta reflexão precisa fazer parte desta ação de planejar. Então, a BNCC vai nos dizer que a própria instituição, né, a própria organização, o próprio currículo dessa educação infantil precisa dar suporte a essas reflexões, a oportunidades de aprendizagens que aconteçam de formas significativas, amparadas pelo contexto lúdico, na possibilidade de explorar, de vivenciar novos olhares, novos gestos, novas formas de se expressar, né, dentre as muitas linguagens que as crianças apresentam, para que essa aprendizagem seja realmente integral. Dall'Abona e Mendes também vão ressaltar a importância dessas múltiplas linguagens e especialmente do lúdico diante desse desenvolvimento integral das crianças. Então, elas vão dizer que esse lúdico permite um desenvolvimento global e uma visão de mundo mais real. Por meio das descobertas e da criatividade da criança, é possível que ela se expresse, que ela analise, que ela critique, que ela questione e que ela possa transformar a sua realidade. Então, se nós nos voltarmos para essa educação lúdica, nós podemos contribuir para a melhoria deste processo de ensino, de aprendizagem, quer seja dessa criança, né? Quer seja nossa também, enquanto professores, quer seja para esse pensamento crítico, para a constituição dos valores, para o melhor relacionamento entre nós, entre os indivíduos que fazem parte dessa sociedade. Então, é pautada nessa proposta de interações e brincadeiras que este lúdico se constitui, né? E que nós podemos levá-lo para as nossas ações, para as nossas interações. E a Kishimoto vai nos dizer também que é por meio dessas interações lúdicas que a criança é estimulada a desenvolver a sua criatividade e não a produtividade, e não a reprodução daquilo que o adulto espera que ela faça, né? Então, essa criança precisa ser sujeito desse processo de aprendizagem, ela precisa ter essa autonomia, ela precisa ser protagonista deste processo. E é por meio da brincadeira que isso pode acontecer. A Kishimoto vai ressaltar muito esse aspecto da importância da brincadeira, dos jogos, do estabelecimento de regras, dos combinados que precisam ser feitos para que esta ação e essas interações lúdicas aconteçam, né? Então, e para que a criança também possa ter vontade de participar. Então, ela diz que é por meio da brincadeira que é possível despertar o desejo de saber, a vontade de participar, a alegria da conquista. Tão necessárias as práticas com as crianças, né? Quando a criança percebe que existe uma sistematização na proposta de uma atividade dinâmica e lúdica, a brincadeira passa a ser interessante e a sua concentração fica maior, compreendendo o proposto com mais facilidade e naturalidade. Então, é importante que nós, enquanto professores,
possamos, né, nos atentar a essa intencionalidade, a como propor essas interações lúdicas, a como instigar as crianças a participarem dessas ações, e especialmente a como desenvolver nelas este gosto, né, pelo brincar, pelo interagir, pelo aprender. Então, esse é o nosso desafio diante da proposta de ação de extensão, e eu tenho certeza que vocês trarão muitas e muitas possibilidades para a socialização com o grupo e para o desenvolvimento dessas muitas aprendizagens possíveis. Então, nós temos aqui as referências, vocês têm orientações de leituras complementares também no cronograma, bons estudos, boas reflexões, e espero que todos tragam aqui propostas de ação, né, que sejam realmente significativas, não só para as crianças, mas também que sejam significativas para vocês, enquanto futuros e futuras professoras. Até mais, bons estudos e boas atividades.